Programa Memória Viva... Não acendeu um, não. Programa Memória Viva, Dr. Milton Ribeiro Dantas, 22 de junho de 1983. Direção Jácio. Bloqueia o som. Eu fui escolhido sem saber, fui escolhido professor de medicina legal da Faculdade de Direito pelo doutor José Varela, doutor José Augusto Varela. Doutor José Augusto Varela me nomeou e eu vim saber por doutor José Ildefonso Emericiano, que era o seu secretário-geral. Mas a boa é que eu não sabia. O doutor Zé Menenciano me avisou que o doutor Zé Varela tinha me escolhido e já tinha assinado os atos. Eu esperasse pela publicação. Não acreditava. Mas o fato é que o doutor Zé Varela, num belo dia, telefonou para mim pedindo para eu passar na Vila Cincinato para ver lá um filho dele, chamado Marcelo, mais moço, para eu tratá-lo lá de uma... Me lembro o que é que ele tinha, parece que uma doença infecciosa qualquer. E lá, ele foi me recebendo e dizendo, já leu o Diário Oficial? Eu digo, não, eu não li o Diário Oficial porque o meu Diário Oficial só chega lá para as 8, 9 horas. Eu não sou governador, para as 6 horas da manhã o Diário Oficial está aí. Ele disse, pois leia o Diário Oficial que tem alguma coisa sobre você. Eu digo, o que é? Não, você lê lá. Mas, afinal de contas, ele me disse, eu nomeei você professor da Faculdade de Direito. E imediatamente até me contou que, contra a vontade do senhor Manel Varela, seu primo e pessoa de grande influência no governo dele. Porque, quando eles tinham acabado de assinar os atos, chegou o doutor Manel Varela, seu primo, seu assessor jurídico, e lendo os negócios, mas você nomeou o doutor Milton e tal. Esse lugar é para o doutor Onofre Lopes. Zé, mas eu já nomeei e está nomeado. Está nomeado e acabou-se. Bom, tem jeito a dar. Tá certo. Eu quero dizer a você que, então vem daí o meu início na carreira de professor. Fui nomeado diretor da Faculdade de Direito, fui nomeado professor da Faculdade de Direito, mas só lecionei 1 ano na Faculdade de Direito. Porque a Faculdade de Direito era federal e eu era já professor da Faculdade de Medicina, que era particular da Sociedade de Assistência Hospitalar, e aí eu podia acumular com o cargo estadual de diretor-geral do ILEC. Acontece que nisso o governo de Inácio Marins consegue a federalização da nossa universidade. E como tal, eu não podia acumular esses 3 cargos. Eu tinha que ficar sem um deles. Não quis ficar pelas perspectivas de dinheiro, porque eu era diretor-geral, no cargo não quis ficar só nas faculdades. Todo mundo me criticou. Você podendo ser professor de Direito e professor de Medicina, não ia agora ficar com diretor-geral e Faculdade de Direito. Eu digo, fico na Faculdade de Direito porque é a mais velha e não se deixa amores velhos por amores novos, não é verdade? Agora, fiz isso e fiz muito bem, porque o lugar de diretor-geral do INLEC passou a ganhar muito mais do que de medicina. Só agora, nesses últimos tempos, é que superou o lugar de professor. Mas antes, eu ganhava muito mais cá do que se fosse professor de medicina. Mas, doutor Milton, o senhor médico sem concorrente, certamente isso lhe fez rico rapidamente, porque o senhor era conhecido em Natal como proprietário dos carros mais ricos, mais caros, até um Cadillac rabo de peixe com macaco evidente. Mas você está redondamente enganado. Eu não fiquei rico, ganhava realmente bem, mas era um homem que sempre
gostei de dinheiro, mas para gastar. Porque acho que dinheiro só serve mesmo para gastar e passar troco. Não tem outra finalidade, não. Mas eu fiz realmente alguma coisa, mas quero dizer que o que eu ganhei foi mais pela quantidade do que pela qualidade. Eu nunca explorei ninguém, eu sempre cobrei muito barato os meus serviços. Eu nunca soube cobrar como médico. Quero lhe dizer com todas as letras, se eu tivesse me formado na era atual, com os pagamentos exigidos pelos médicos atualmente, eu lhe digo que eu estava podre de rico, porque eu vejo médico se formar hoje, dentro de um ano, já tem Landau, e naquele tempo eu, para ter bons carros, era preciso ter uma clínica muito grande e precisava trabalhar muito mesmo. Realmente eu tive muitos carros, tive um Cadillac 50, tive Buick 40, o primeiro carro que eu tive foi um carro em segunda mão, um Ford 37 de 2 portas. Mas custou 6 contos de réis. Depois troquei por um Ford 40 de 4 portas, que custou 26 contos de réis. E entrou o meu velho, que comprei por 6, entrou por 13 contos e 500, pagando 500 mil réis por mês de prestação. Por aí você veja que o dinheiro não era frouxo assim, não. Foi aí que começou a minha vida. Troquei esse carro Ford por um Buick com um primo meu que tinha comprado o Buick, mas o Buick não dava para fazer viagem lá para o sertão. Meu primo Nezinho Fernandes. Então eu troquei troca por troca. Você já viu trocar um carro que custou 40 contos por um que me custou 29? Mas ele trocou, era meu primo, ele não podia ficar com o carro. E então me trocou esse carro. Foi esse carro que me fez arrebentar minha cabeça. Porque você precisa saber que eu vim para o Rio Grande do Norte, comecei a trabalhar no dia 10 de dezembro de 1936 e fui nomeado para um cargo público que estava guardado para mim desde outubro, no dia 7 de janeiro. Assistente da primeira subdiretoria do Departamento de Saúde Pública. Meu chefe foi o doutor Adolfo Ramires. Ele era o diretor e eu era o assistente. Um dos fundadores da Faculdade de Farmácia. Um dos fundadores da Faculdade de Farmácia. Pois bem, então, era o governador, o doutor Rafael Fernandes, um homem que era meu padrinho de crisma, e foi quem assistiu parte de minha mãe, eu nasci quase na mão dele. O fato é que o doutor Rafael Fernandes me guardou esse emprego e me deu. E eu tinha então muito prestígio. Mas fui logo nomeado também, além de médico do Cônego Amâncio Ramalho, fui nomeado médico da família do doutor Rafael. Como você sabe, o doutor Rafael Fernandes, meu padrinho, era médico. Mas deixou de clinicar, eu acho que eu nasci em 14, ele deve ter deixado de clinicar em 16. E quando a gente deixa de clinicar, não sabe mais nada. A única coisa que ele sabia é que se dá para dor de cabeça aspirina. Mas não conhecia nem vamos dizer, as indicações da aspirina que existem hoje em dia, até como preventivo de infarto miocárdio, afinando o sangue e tal. Mas, meu amigo, doutor Rafael, passei a ser médico dele e da família dele, e cansei de dizer a ele, se algum dia eu estiver muito doente numa cidade, e de médico só existir o meu padrinho, Rafael Fernando Gujão, e quiserem chamá-lo, eu direi, não chame. Chame Dona Leonila, chame Leonila, a mulher dele, porque ela sabe mais do que ele. E sabia mesmo, e ele ficava satisfeito em eu dizer isso. Fui médico então do Dr. Rafael Fernandes durante esse tempo todo, e como tal, e como médico, eu, vez por outra, eu me lembro, por exemplo, agora de um fato ocorrido lá na casa dele. Primeiro foi isso, ele me convidou para ir a Santa Cruz. Toda a viagem dele ao interior, assim, maior, e a Serra Negra e tal, eu ia com ele. Era uma espécie de médico do governador mesmo, né? E dessa vez ele telefonou para mim dizendo que queria que eu fosse no outro dia de manhã para Santa Cruz, onde ia ser inaugurada lá uma praça, Ezequiel Mergelino, e queria que eu fosse no meu carro, coisa que ele nunca fez, toda a vida eu ia no carro do governador. Ele disse, mas eu vou levar muitos oficiais do Exército, e aí não tem lugar. E quero ainda que você leve o doutor Edilson Cid Varela, diretor do DEIP,
e leve também o doutor Américo de Oliveira, que era um dos chefes de gabinete dele lá. O fato é que fomos, e nessa viagem eu dei uma belíssima virada. Andei a 140 km a hora no Buíque, diziam as pessoas que me viram passar na reta de Tabajara que meu carro não sentava no chão, estava voando. E bem perto de Tangará, o Departamento Nacional de Obras Contas Secas fez uma bueira e não cobriu a bueira, botou uns galhos de mato para sinalizar que ali havia uma bueira, o departamento fez uma estrada arrodeando para pegar a estrada lá fora, mas isso era como um aterro de estrada de ferro. O fato é que eu vinha despreparado, puxando até pouco, 80 quilômetros, quando vi a bueira, tive que entrar nessa curva, já tendo andado a 140 km a hora, os pneus muito cheios demais, e deu uma derrapagemzinha e o carro ficou com a roda direita no beiço do aterro, e dei 2 viradas, de que resultou um escalpe parcial do couro cabeludo, arrancando todas as inserções superiores do nervo temporal, em que disso decorreu uma ausência de sensibilidade que eu tenho nesse lado da cabeça, mas por outro lado recebi uma lesão no nervo circunflexo, que ainda hoje tenho dores quando ameaça a chuva, e também a perda da audição de um dos meus ouvidos. Eu era segurado contra acidente e recebi 15 mil cruzeiros naquela época pelo acidente. Este acidente, foi deste acidente que surgiu a minha, vamos dizer, eu vou dizer com todas as letras, alguma riqueza que eu pude ter. Foi o começo da minha riqueza. Porque com esses 15 mil cruzeiros eu comprei uma casa. Por mais incrível que pareça, você precisa saber que exatamente atrás dessa minha casa, mas na outra avenida, na Avenida Rodrigues Alves, com o mesmo número que eu tenho nesta casa, 615, vizinho a este mini box, eu comprei aquela casa ao doutor Dioclésio Dantas Duarte, pela quantia de 9 mil cruzeiros. Foi um escândalo. Nunca pessoa alguma viu você comprar uma casa por 9 contos. Eu comprei essa casa por 9 contos. Era uma casa muito modesta e eu era um homem que vivia em casas boas. A última que eu estava alugada era de um engenheiro lá de Macau, aqui mesmo, na Campos Sales, lá adiante, perto de frente desse prédio do Banco do Brasil, uma casa muito boa, de esquina, em que eu pagava 400 mil reais por mês de casa. Pois bem, saí desse verdadeiro palacete e fui morar numa casinha ali, na Avenida Rodrigues Alves, que chamava o Cachorro de Cócora, porque ela era cachapada, pequenininha e tal. Mas eu nunca tive vergonha de coisa nenhuma na vida. A casa não era minha? Pois então eu vou morar lá. Morei lá, botei grades de ferro, botei forros de madeira lá da firma Fernandes. E na brincadeira a casa saiu por 11 contos e tanto. Passei alguns anos, 3 ou 4 ou 5 anos, economizando. Não ia cinema, não ia teatro, não ia nada. Eu não gastava dinheiro. Mas durante 2 ou 3 ou 4 anos eu comprei uma casa aqui na Avenida Prudente de Moraes, 380, que reformei e foi a casa, durante muitos anos, uma das mais bonitas de Natal, porque até Vido Ray-Ban possuía, como ainda hoje possui. Doutor Milton, na sua vida de médico, o que mais marcou na sua profissão? Na minha profissão de médico, marcou muito, por exemplo, essa luta que eu tive no Sanatório Getúlio Vargas, assistindo à sua construção desde a primeira pedra, fiscalizando-a e dirigindo esse hospital durante 20 anos. Isso me deu muita satisfação na vida. Agora, nessa oportunidade, eu tive um cliente de Santana do Matos. Esse cliente veio para Natal, não era um homem rico, mas era um homem arremediado, tinha até um automóvel, velho, muito barulhento, mas automóvel esse que vinha buscar na minha casa 3, 4 vezes durante a noite. Não precisava buzinar na porta da minha casa, porque quando ele dobrava a esquina eu já sabia que era ele. Tala zoado, era um calhambeque, um forró. E o fato é que eu ia para visitar esse homem. Esse homem era um homem arremediado, mas quando eu chegava lá ele ficava bonzinho.
ação de presença, minha ação catalítica de presença, fazia com que cessassem as hemoptises, que ele tinha às vezes 2, 3 durante a noite, cessasse falta de ar, e impressão de que ia morrer, tudo isso desaparecia. Bastava o carro parar na porta e dizer, o doutor veio, disse, veio. Pronto. Ficou bom, né? Estava o homem bom. A Bela e e ele a Fera, vivia né? então pedindo, a Bela e a Fera. E ele vivia então pedindo, dizia, eu só queria ser um homem rico, um príncipe árabe, para eu ter um grande palácio em que eu fazia uma suíte para o doutor Milton morar ali. Porque ele morando ali eu não tinha nada disso. Eu ficava bonzinho. Doutor Milton, na Segunda Grande Guerra o senhor teve uma grande participação aqui no Rio Grande do Norte. O senhor foi inclusive presidente desse eu cômodo na Segunda interamericano. Grande Guerra, eu fui presidente, ou seja, chairman, como chama o americano, eu fui chairman do Coordination Committee for Natal, do Comitê de Coordenação de Natal, órgão do Coordination Inter-American Affairs. Esse departamento dos Estados Unidos, como você sabe, era superintendido pelo coordenador Nelson Rockefeller. Essa repartição que eu instalei aqui no edifício Bila, ali por trás do Banco do Rio Grande do Norte, na Duque de Caxias, eu instalei essa repartição que tinha por finalidade precípua fomentar a amizade brasileiro-americana. Era lá nessa repartição, não sei se você era muito jovem, era muito menino nessa época, mas era essa minha repartição que distribuía aquelas célebres revistas em guarda. Revistas que eram disputadas aqui por todo mundo. Por mais que eu recebesse, não dava para quem queria. E também essa repartição possuía 2, 3 máquinas de filmar, em que eu mostrava aqui filmes de guerra, filmes atualizados, às vezes coisa que se passava um mês, 2 atrás, tomada de Stalingrado, e afinal de contas, filmes sobre a vida americana. Eu me lembro, por exemplo, de um filme que constituiu um grande sucesso, era Raposa Boateira. Era aquela história de Hitler, em que a raposa começava a dizer, a raposa boateira, uma raposa muito mentirosa, que Hitler só vivia de mentira, e então a raposa começava o filme dizendo, quando disser uma mentira, diga uma bem grande mesmo. Aí aparecia um frango, um galinho pequeno, e começava a dizer, o céu está caindo, o céu está caindo. As galinhas todas saíam, porque a raposa dizia ao galo que ele espalhasse que o céu estava caindo, porque as galinhas saíam do galinheiro e a raposa comia todas as galinhas. Eles faziam esse desenho animado para mostrar que Hitler vivia mentindo e dizendo coisas. Foi um sucesso absoluto. Eu tinha 25 contos por mês para gastar, que era uma fortuna. Eu fazia uma força imensa para gastar esse dinheiro e sempre sobrava uma coisinha. Foi meu primeiro secretário, o senhor José de Alcântara Barbosa, um rapaz bacharel em Direito, que hoje vive no Rio de Janeiro, muito bem, e que depois teve que ser secretário do consulado americano. Então, com a vaga desse rapaz, eu nomeei o meu irmão, professor Múcio Ribeiro Dantas, e meu irmão passou a ser meu secretário executivo, ganhando uma fortuna, ganhava 5 contos por mês. E o senhor ganhava quanto? Eu não ganhava nada. Eu não ganhava coisa nenhuma. Aquele cargo era um cargo honorífico. E esse cargo era um comitê que tinha um presidente que era eu e tinha 2 membros que eram os senhores Rui Moreira Paiva e o deputado Djalma Aranha Marinho, que nesse tempo não era deputado, era advogado. Mas eles não faziam nada. Eu é que tinha as obrigações todas. Eles só tinham os convites para ir às festas, porque era um lugar realmente que fazia com que eu fosse convidado para tudo quanto houvesse de festa de americano. Eu era obrigado a estar lá. Não é para fomentar a amizade brasileira-americana, eu tinha que... E falo dessas festas, eu do tinha que uso. estar... havia um clube ali chamado Uso. Era vizinho ali ao prédio de Ulisses Medeiros, onde houve um cinema há muitos anos ali. O fato é que esse clube Uso dava muitas festas, muitas danças e de americanos, fora outras festas que constantemente havia. Americano é uma coisa, para fazer festa está ali. E naquele tempo o uísque
abundava de uma maneira extraordinária e o uísque usado era um uísque chamado VO. Você Americano. quiser saber o gosto desse uísque, eu lhe digo que você pega uma tábua de caixão de charuto, quebre, bote álcool dentro, balance bem, que é aquilo. Era o gosto do uísque VO. Uísque vagabundo e tal. Hoje ninguém toma um uísque desse de maneira alguma, mas era o que o americano tinha e realmente nós tomávamos esse uísque. E quero também lhe dizer que eu era persona grata para os americanos, convidado para tudo quanto havia de festa. O primeiro convite era para o governador, o segundo era para o comandante da base naval, o almirante Ari Parreiras, o terceiro era para o general Cordeiro de Faria, viu? E o quarto convite era para mim. Eu tinha que estar lá. E era obrigado a estar. Doutor Milton, o senhor organizou o show da Vitória. O show da Vitória, como você deve saber, foi um grupo de artistas de rádio do Brasil que fez esse show em alguns estados do Brasil e, por que não, teve que fazer um aqui no Rio Grande do Norte. Um dos primeiros lugares foi exatamente o Rio Grande do Norte, o Trampolim da Vitória. E nesse show, vinha Linda Batista, vinha Dorival Caymmi, vinha aquele da Aquarela do Brasil, Ari Barroso. Ari Barroso, e uma série de artistas, mulheres e homens, viu? Inúmeros. O senhor hospedava eles aonde? Aqui em Natal? Eles vieram para cá e eu não tive lugar para hospedá-los como eles mereciam. Só alguns, como Dorival Caymmi e Ari Barroso e tal, esses mais importantes, eu os coloquei e consegui que o senhor Teodorico Bezerra hospedasse lá no Grande Hotel. Arranjasse como, mas não dava para tudo. O resto, então, eu tive que conseguir, com um certo, vamos dizer, prestígio pessoal. Estavam de férias as moças da escola doméstica, ali onde é o INPS, na Praça Augusto Severo. Estavam de férias, o prédio, vamos dizer, vazio, e eu consegui da diretora de então, se eu não me falha a memória, era a Dona Lix Ramalho, que ela me cedeu lá os aposentos das moças e eu hospedei essas moças lá. Você não queira saber, foi uma coisa muito séria, porque não tinha comida lá, eu tinha que mandar de um daqueles bares e restaurantes, que havia 3 ou 4, só na rua Doutor Barato. E havia um muito bom, de uma polonesa, e essa não me lembro agora o nome dela, mas era uma polonesa que tinha tudo que havia de bom lá para se comer. O fato é que eu chegava e disse, se vocês quiserem ir comer lá, vão comer lá. Se não, manda-se buscar. Não, querem uma comida aqui, então tá certo. Mandava de automóvel, queriam frango assado, vinha 10, 20, 18, quantos queriam. E outras comidas, e sanduíches, e cerveja, e guaraná, e uísque, afinal de contas eu pagava tudo. E automóvel à disposição, essa que é a verdade. Certo dia eu recebi um telefonema de lá, de uma das artistas, dizendo que estava morrendo de fome, que eu fosse lá. Eu fui. E imediatamente providenciei comida para ela às 9 horas do dia. Fui recebido de uma maneira interessante. Você calcule que eu entrei e todas as atrizes estavam de calcinha e sutiã, andando assim e tal. Os palavrões você não queira saber, eram imensos. Isso não escandalizou a cidade, não? Não escandalizou a cidade, porque só quem viu isso fui eu e o vigia lá do prédio, né? Porque ela andava com lá que parecia que estava andando bem vestida, não tinha nada. Doutor Milton, e os artistas estrangeiros, principalmente os americanos que tiveram de Natal naquela época? Houve muitos artistas realmente, mas eu tive contato com artista nenhum. E dos que passaram por aqui naquela época, eu só me recordo do Tyrone Power. Mas esse eu também não vi. Quero lhe adiantar que a única figura importante que eu tive a oportunidade de falar era um general Walsh e o senhor Stettinius, secretário de Estado do Roosevelt naquela época. Um homem com a cabeça bem branquinha, muito vermelho, com as sobrancelhas muito espessas e absolutamente pretas. Muito pretas. Esse eu fui apresentado a ele lá não sei por que cargas d'água eu fui, não me lembro se fui convidado, se... Eu não fui de penetra, mas o fato é que lá o comandante da base, o comandante até era o comandante Ferguson,
Esse comandante Ferguson também me deu um certificado de guerra, de serviço de guerra aqui em Natal. Eu tenho um certificado também, fora o que o Nelson Rockefeller me deu, um War Service Certificate, um certificado de serviço de guerra. O Ferguson deu também um da ala do Atlântico Sul. Doutor Milton, uma outra faceta de sua vida, o político, deputado estadual. Fale-nos da sua atuação, dos projetos, dos seus companheiros de deputação. Eu me candidatei a deputado 3 vezes. Inclusive, agora eu me lembrei de ter até na sua campanha, tinha até um logozinho, doutor Milton Ribeiro, médico conceituado. Já fez muito pelo povo, vai fazer pelo Estado. É. O que ocorreu... De quem foi essa ideia? Essa foi de uns clientes meus. Eu tinha clientes tão dedicados, e quero lhe dizer que esta é a minha grande satisfação que eu tenho na vida. É de ter curado tanta gente boa, tanta gente importante, mas também tanta gente pobre, viu? Que essa gente ainda hoje me homenageia, ainda hoje me prestigia, e foi essa gente que me deu voto. Calcule você que da primeira vez que eu fui candidato, eu fui eleito com os votos dos meus clientes e dos parentes dos meus clientes. Não gastei R$1. E digo a você que toda a propaganda foi financiada por alguns clientes meus. Uns mandando fazer slogans, me pediram, isso aí eles me pediram um slogan de confiança não se impõe, conquista-se. Aquele que conquistou, não é? Conquistou a confiança dos seus clientes e tal, há de conquistar também a confiança do povo do Rio Grande do Norte que vai votar nele. E isso aí fui eu que fiz. Mas eles contrataram o poeta vaqueiro Zé Praxedes, que fez inúmeros versos que eram cantados em música, por exemplo, de Curiatã de Coqueiro, de Juazeiro, Curiatã de Coqueiro, Juazeiro e que nem Giló. Eu me lembro dessa que você acaba de se referir, que tinha a seguinte entoação: o doutor Milton Ribeiro, médico conceituado, já fez muito pelo povo, vai fazer pelo Estado. Eu não me recordo mais os versos e sei que há pessoas aí que possuem esses cartõezinhos. Havia uma fotografia minha na frente, com confiança não se impõe, e na parte traseira havia uma porção de versos. Falava em Zumba de Timbó, neto de Zumba de Timbó e por aí afora. O fato é que eu não gastei dinheiro, mas das outras feitas, eu me lembro que na última campanha eu cheguei a gastar 25 contos. Eu gastei 25 contos e não fui eleito. Mas fui suplente, primeiro suplente, e da outra vez também fui terceiro suplente. Mas quero dizer que nessas suplências eu sempre estava em atividade na Assembleia. Havia, ou a pedido do governador, ou por necessidade mesmo dele, havia pedidos de licença para eu entrar. E eu entrava e passava 2, 3 meses como deputado. Na minha última legislatura, houve alguém que deixou o cargo de deputado, o outro morreu, que não me lembro agora quem foi, e eu findei sendo titular. Eu, como suplente, assumi definitivamente o cargo. No entanto, eu quero dizer a você que enjoei.
depois desses 12 anos, 4, 4, 8, 4, 12, que eu sempre vivia, 4 que fui deputado e os outros 8 que era suplente e convocado, eu tive decepções tão grandes que resolvi renunciar ao restante do meu mandato, que terminaria no dia, parece que 30 de março, eu renunciei em dezembro e voltei ao meu lugar de diretor do Sanatório Getúlio Vargas. Doutor Milton, o senhor secretário-geral da UDN, disse que enjoou da política e pediu para sair antes. O que foi que aconteceu? Eu cheguei à conclusão que não valia a pena ser deputado, porque cada vez que a Assembleia se renovava, em vez dela melhorar, ela piorava. Então eu cheguei à conclusão que tudo que a gente fazia não tinha esse valor que existia em épocas anteriores. O Poder Legislativo vem, daquela época a esta parte, diminuindo o seu valor. Havia figuras interessantíssimas, fabulosas, de deputados como de Djalma Marinho, como Cortez Pereira e muitos outros que realmente tinham um grande mérito. Minha atuação na Assembleia foi uma atuação comum, discreta, eu não tive tão grande importância. Agora, sempre fui membro de Comissão de Constituição e Justiça, fui membro de Comissão de Finanças, mas, sobretudo, membro da Comissão de Redação. Por causa dessa preocupação que eu sempre tive de fazer as leis corretamente escritas. Você vê ainda hoje, mesmo no Congresso e tal, ainda se faz leis, viu, sem a técnica legislativa. Eu, para ser deputado, eu comprei livros de técnica legislativa, comprei livros de direito constitucional e, afinal de contas, eu não fui para lá assim, com a mão na frente e outra atrás, não. Eu tinha uma ideia daquela história toda. Nos livros de técnica legislativa, eu mandava que eu lesse Rui Barbosa, o Código Civil, para aprender a fazer lei. Então eu tinha, vamos dizer, o cuidado de redigir novamente as leis que vinham do Palácio do Governo e que vinham erradas. Vou citar, por exemplo, uma coisa que era comum. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Isso dizem os livros de técnica legislativa que é errado. Essa lei entra em vigor. Agora, se a lei vai entrar daqui a 3 meses, daqui a 1 ano, vai entrar em vigor em 1º de janeiro, aí entrará em vigor. Quer dizer, detalhes dessa ordem, eu não deixava passar de maneira alguma, colocava. Artigo, ART, ponto. Primeiro, mas esse primeiro com aquele ozinho lá em cima, ponto, em vez de traço. Ia só até o 10º, já do 11 em diante era artigo 11, artigo 12. Quer dizer, eram essas coisinhas. E depois a redação mesmo dos artigos, que muito deputado fazia um artigo comprido, cheio de coisa, quando você podia cortar metade daquilo. Então eu fiz parte da comissão de redação, sempre dando uma organização boa. Agora, na minha atuação como deputado, eu tive a oportunidade de prestar um serviço ao Rio Grande do Norte que creio que teve um certo valor. Eu fiz inúmeros projetos de lei totalmente aproveitados. Por exemplo, a Lei 225, que reorganizou a Junta Médica do Estado. É toda minha. E totalmente aprovada. Outro, a Lei 2406, que criou o Departamento Médico Legal. Outro, o regulamento do Departamento Médico Legal. O regulamento do Sanatório Getúlio Vargas. O serviço de assistência psiquiátrica, que foi o caso mais interessante que houve num governo. Eu fui chamado e fiz parte de uma comissão, presidente de uma comissão, com o doutor João Machado e o doutor, um outro psiquiatra, que eu não me recordo agora o nome, Rubens Cunha. Mas fiz o projeto todo com eu e o doutor João Machado, parte técnica e administrativa. E o resultado é que esse projeto saiu muito bom, um dos melhores que existe no Brasil. Esse projeto vai à Assembleia, é aprovado sem qualquer modificação, e o governador da época, o senhor Dinato Mariz, meu particular amigo,
achou por bem de vetar 2 ou 3 artigos que eu reputava da maior importância. E se eu reputava da maior importância, muito mais fazia o doutor João da Costa Machado. Pois você sabe o que aconteceu? O doutor Dinato Maris, que era um homem que naturalmente tinha maioria na Assembleia Legislativa, viu? Teve o desprazer de ver o seu veto abaixo. Eu consegui que toda a oposição votasse contra o veto e consegui alguns companheiros meus votarem, então o veto caiu. Caiu o senhor Dinato Maris muito democraticamente, não ligou a mínima importância, viu? Eu achei que ele devia estar muito zangado e então não subi mais as escadas do Palácio do Governo. Viajei ao Rio de Janeiro e estava lá no Rio de Janeiro quando recebo do meu apartamento, nessa época eu tinha apartamento no Rio de Janeiro para passar férias, eu recebo um telefonema dele às 5 horas da manhã, viu? Dizendo que tinha chegado, me dando notícia da cidade e tal. E eu perguntei a ele, mas você tem coragem de telefonar para mim? Você não está contrariado nem aborrecido por aquilo que eu fiz? Que eu digo a você que fiz muito contrariado, mas achei que devia fazer. Mas também não pensava que ia ganhar, não. Ganhei, mas não pensava que ia ganhar. Ele diz, absolutamente, isso não vale nada, isso é democracia e tal, do mesmo jeito, e nunca teve o menor aborrecimento por isso. Eu fui o criador no Rio Grande do Norte. Isso é um pioneirismo que eu possuo, do ensino da medicina legal na perícia. O Rio Grande do Norte é pioneiro porque só em São Paulo e na Bahia o ensino na perícia era e ainda é feito até hoje através de convênios e não obrigatoriamente por lei, como eu fiz aqui no Rio Grande do Norte. Isso teve uma repercussão extraordinária com todos os professores do país que telegrafaram a Dinarte quando souberam dessa história. Mas, doutor Milton, o senhor falou em pioneirismo. Eu me lembro agora de uma vez conversando com o senhor falava que andando numa rua de São Paulo, todo mundo se virava para olhar para o senhor, porque o senhor estava com os óculos diferentes. E fala desse seu pioneirismo e de outras facetas. Eu fui pioneiro aqui da utilização de um tipo de óculos, porque eram os óculos que eu imaginei fazê-los para permitir a visão através dos óculos somente para longe, para perto, porque eu não era velho, não tinha 40 anos, eu não precisava de óculos, então eu não queria que houvesse grau naqueles óculos, mesmo porque há certas pessoas que com o grau para longe conseguem ler e tal, mas eu não conseguia ler direito. Então eu queria 0 aqui embaixo. Então mandei cortar o senhor Farache, naquele tempo era o melhor optometrista da cidade, que ele cortasse os meus óculos pelo meio e deixasse a parte de baixo aí. Se ele não quis fazer, disse que isso não dava certo e tal, mas discutiu muito comigo, eu digo, mas meu filho, eu pago o que você quiser. E ele fez. Vocês vão ver agora mesmo uma fotografia minha da época em que aparece esse tipo de óculos. Óculos estes que foram posteriormente usados, o tipo de óculos, pelo Dr. Luiz Antônio Ferreira Souto dos Santos Lima, pelo senhor Clemente Galvão e talvez 1 ou 2 pessoas aqui de Natal também. Agora, o interessante é exatamente aquilo que você me falou. Eu indo a São Paulo, ao Rio de Janeiro, quando passava na rua, as pessoas, homens e mulheres, ficavam olhando para trás, passavam por mim e ficavam olhando para trás, porque nunca tinham visto uns óculos daquele tipo. E houve deles mesmo que se aproximaram de mim e me perguntaram onde é que eu tinha comprado aquilo, em qual loja. E eu disse que era em Natal. Eu disse que aquilo era em Natal e eles ficaram admirados e achando o negócio importantíssimo. Posteriormente, o doutor Raul Fernandes, que foi um homem que veio, que andou pelo mundo todo, vindo na Alemanha e tal, chegou aqui me vendo com esses óculos, que invenção é essa e tal. Eu vi muito desses óculos na Alemanha, mas o contrário, para baixo você tem óculos, para cima é cortado. Eu nunca vi, é como esse seu aí, e eu tenho um deles hoje. Hoje eu não preciso óculos para longe, eu só preciso óculos para perto. E então o doutor Raul Fernandes me falou isso, olha, isso tem muito na Alemanha, mas é o contrário, mas para cima nunca vi em canto nenhum do globo.
Doutor Raul Fernandes me disse isso. Isso eu pedi ao Farache para fazer esse negócio. Então, todo mundo disse que eu sou pioneiro nessa história, que eu inventei esses óculos. Hoje, uso ao contrário. Para perto é que uso. Eu tenho um igual a esse seu. No campo da medicina, o seu pioneirismo? Bom, no campo da medicina, eu fui pioneiro aqui porque eu fui o primeiro especialista em pneumologia e em tuberculose no Rio Grande do Norte. Em segundo lugar, eu fui o primeiro médico que fez pneumotórax artificial. Isso, na história de Natal, do Rio Grande do Norte, está consignado por Cascudo, esse fato. Eu fui o primeiro a fazer pneumotórax artificial. Eu fui o primeiro a fazer pneumoperitônio. Pneumoperitônio é uma circunstância muito interessante que eu preciso ressaltar. Que fazer pneumotórax, eu aprendi a fazer, eu me especializei nisso e fazia, vamos dizer, com todas as letras do alfabeto. Muito bem. Tanto que quando fiz um curso de aperfeiçoamento em tuberculose no Rio de Janeiro, eu fui monitor do curso. Fui monitor. Eu não fui aluno, eu fui monitor. E recebi, vamos dizer, diploma e tal do curso. Mas eu fui monitor. Agora, fui o primeiro a fazer pneumoperitônio e sem ninguém me ensinar a fazer pneumoperitônio. Eu comprei um livro americano, Pneumoperitonium Treatment, tratamento pelo pneumoperitônio, em que eu li a técnica e sem nunca ter feito em pessoa alguma, quer dizer, sem ter visto outra pessoa fazer, eu experimentei aqui no Sanatório Getúlio Vargas e porque eu tinha uma habilidade extraordinária para fazer pneumotórax, com essa mesma habilidade eu fiz o primeiro, o segundo e os demais e durante toda a minha vida de professor, de especialista. É um tratamento que se coloca ar no peritônio do indivíduo e havia uma compressão de baixo para cima, elevando os diafragmas. Esse tratamento era mais indicado até para certas lesões de base. E sobretudo quando você tinha umas cavernas aqui do lado esquerdo, no terço superior, ele dava muito bom resultado. Fiz isso em muita gente boa. Apenas o paciente, durante o tratamento que ele fazia, você dava a impressão de que estava grávido, que a barriga ficava imensa. E timpanosa, você batia e tal. Esse foi o meu pioneirismo no Rio Grande do Norte, é fazer pneumoperitônio, fazer pneumotórax, viu? E só. Vamos falar agora do trovador, do glosador, do homem que faz poesia. Inclusive o senhor mandou uma poesia para Manuel Bandeira. Qual foi a resposta dele? A primeira vez, eu aprendi a glosar com o meu querido amigo e colega Dr. Mariano Coelho, quando ele era deputado na Assembleia Legislativa do Estado e eu era vizinho a ele, eu me sentava sempre naquela mesma cadeira junto a ele. Mariano vivia fazendo glosas e eu sempre fui tido por Mariano como um bom motista, vamos dizer, fazer mote. Por qualquer brincadeira que acontecia lá, eu dava um mote para Mariano e Mariano imediatamente glosava. Mas eu de tanto ver Mariano glosar, um belo dia perguntei a ele, me diga uma coisa, para fazer isso é preciso ser poeta? Ele disse, é preciso ser poeta. Agora, você conhecendo a técnica, ela pode fazer, agora nunca fará umas glosas, vamos dizer, legítimas, boas e tal, a não ser com muita prática e tal. E então eu pedi a ele para ele fazer uns motes muito fáceis. Por exemplo, as terminações em ão, muito fácil de rimar. E ele começou a me desasnar. E daqui a pouco, quando eu dava um mote, ele fazia um e eu fazia outro. Depois ele veio para aqui, para a Faculdade de Medicina, por sinal por indicação minha, como professor, e conseguimos com o senhor Dinac Maris, a nomeação dele de médico do Departamento Estadual do Trânsito. Como ele não tinha onde funcionar, funcionava lá no meu departamento médico legal daquela época. E lá, todo santo dia, quando ele chegava, trazia um mote que eu tinha dado na véspera e cobrava de mim um similar. Íamos ver qual era o melhor e tal. Lógico que sempre era ele que fazia os melhores versos, etc. Agora... Só pode dar um exemplo para a gente? Daí por diante,
Daí por diante eu comecei a design, comecei a voar sozinho, vamos dizer. Comecei a voar sozinho. E isso chegou ao ponto de a Tribuna do Norte, num desses aniversários dela, dizer lá que eu ia assinar uma secção intitulada Poesia Popular, Poesia Popular, Poesia Popular. Hoje, ontem, amanhã. E eu passei a fazer 2 glosas por dia nessa sessão. Mas o que aconteceu é que começaram muito bem, mas começaram a aparecer muitos enganos, muitos pés quebrados, que não por mim, chegavam até a trocar palavras e tal, e fazer o pé quebrado mesmo, como se chama. E aquilo me irritava muito. Você sabe que é uma vaidade do glosador de não fazer um verso errado, né? E eu ia à tribuna e reclamava e chamava a atenção. Eu digo, esses alves são os culpados desse negócio, porque contratam estudantes pobres e analfabetos para serem revisores. Olha, isso eu dizia isso abertamente lá. E eles, aí é que saía errado. Aí é que eles faziam mesmo de propósito. A ponto de, no dia da criança, eu ter feito 2 glosas, por sinal, reputo, muito interessantes, eu não tenho aqui, e nem me lembro assim, e eles trocaram os versos de uma com os versos da outra. Não é possível uma coisa dessa. Trocaram os versos. Trocaram os versos e o resultado é que eu me irritei e deixei de fazer verso para lá. Mas Fiquei fazendo só aqui. Eu, para dar um exemplo, eu sou um homem que não faço meus versos e não decoro. Eu decoro uma trova, uma quadra, mas glosa não decoro. E instituí uma técnica de fazer uma ementa, quer dizer, dar uma explicação antes do que é que se vai fazer. Por exemplo, está aqui um. Li ontem, na porta do escritório de um amigo meu, a seguinte e sugestiva frase: por que cruzar os braços se o maior homem do mundo morreu de braços abertos? Então eu fiz um mote. Eu fiz um mote e fiz a glosa. E fiz esse mote em homenagem ao cônego Teobaldo Dias Ferreira. Dei a ele. O mote é o seguinte: não cruzar nunca seus braços, lutar sempre até morrer. Glosa. Se surgirem embaraços para você trabalhar, vale a pena os afastar, não cruzar nunca seus braços. Evitando estardalhaços, sem jamais retroceder, peça a Deus para merecer, não ser nunca um vagabundo, lutar sempre até morrer. Mas o de Manuel Bandeira, como foi? O caso de Manuel Bandeira foi o seguinte: eu fiz um poema. Um poema que não é um poema que tem rima. Mas não era um poema, vamos dizer assim, metrificado. O título do poema é Meu Poema à Tuberculose. Faz tanto tempo que eu fiz isso que não me recordo de nenhum pedaço dele. Eu sei que termino dizendo que tuberculose pulmonar é a doença mais besta do mundo. Eu termino assim. Mas fiz um poema que descreve a tuberculose desde o seu diagnóstico, desde os seus sintomas, até o seu tratamento. E os diferentes tipos de tratamento, inclusive cirúrgico, que existiam naquela época. Já hoje, muitos deles não se usa mais, como pneumotórax, como pneumoperitônio, etc. De maneira que eu fiz esses versos e mandei para Manuel Bandeira com uma carta, pedindo a Manuel Bandeira que lesse aquele poema, porque Manuel Bandeira tem um poema sobre tuberculose, em que diz 33, 33, não sei o que, uma coisa dessa. Tosse, 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 diga 33, 33. Então eu fiz esses versos, mandei para ele. Ele que foi um tuberculoso durante toda a sua vida, que viveu na Suíça, que ia para Gravatar, ia para essas instâncias
afinal de contas, climáticas. Mas ocorre que nesses versos, eu digo que Manuel Bandeira passou pela vida, quase não viveu. Porque não amou, não brincou, não dançou. Eu digo uma porção de coisas dessa ordem lá. E eles parece que, diz o doutor Esmeraldo Siqueira, que ele deve ter se irritado muito com isso. Porque eu quis dizer com isso que ele não tinha feito nada, não tinha amado, não tinha sido um homem na expressão legítima, máscula do termo. Mas o fato é que na minha carta eu pedi a Manuel Bandeira que ele desse uma resposta firme, correta e leal. Se os versos prestassem, ele mandasse dizer. Se não prestassem, dissesse com todas as letras do alfabeto. Resultado foi o seguinte. 25 dias depois, Manuel Bandeira me faz uma carta. Me faz uma carta começando a me botar nos cornos da lua. Dizendo que eu era o especialista mais notável do mundo, que tinha descrito o problema tuberculose em todos os seus aspectos de uma maneira extraordinária, e tal. Mas no fim diz, mas infelizmente, o seu poema não tem uma coisa que se chama poesia. O seu poema é um poema técnico-científico, mas não tem poesia. Disse isso e termina a carta. Eu recebi a carta e isso me fez um bem extraordinário. Porque você imagina se Manuel Bandeira tivesse dito que o poema era bom, eu nunca mais tinha parado de fazer poema. E ia fazer um poema sobre tosse, sobre expectoração, sobre hemoptise, sobre tudo, todos os sintomas da tuberculose. Ia ser uma coisa tremenda. Felizmente ele cortou a minha veia, vamos dizer, técnico-científica, porque poética não era, porque eu não tinha valor isso. Abandonei isso, mas só posteriormente. Mas ele fez questão de dizer que o meu poema merecia ser publicado. E eu publiquei. Agora, o gozado é que, infelizmente, eu não achei nos meus papéis hoje esse poema para lhe mostrar. E para ler aqui para o público norte-rio-grandense. E para até a posteridade. Eu quero dizer a você que este poema técnico-científico foi admirado por Deus e o mundo. Quando eu ia a um congresso de medicina legal, nesse tempo eu tinha mais afeição por medicina legal e deixei até de ir a congresso de tuberculose. Todos os professores que vinham aquilo, então o meu mestre Edgar Altino, fazia uma zoada imensa em torno desse poema, achando a coisa magnífica, especialistas também em tuberculose do Sul, todo mundo gostava. Essa é que é a verdade. Mas Manuel Bandeira disse que não prestava, eu encerrei o assunto. Encerrei a minha carreira artística. Mas, doutor Milton, o senhor é médico, mas ao mesmo tempo é chefe de um departamento de Direito da universidade e agora vai deixar de ser professor. Isso é por gosto? Eu vou receber a expulsória automática, que é como chamam, e eu hoje tive até a oportunidade de presidir uma reunião solene organizada no meu departamento, em homenagem ao professor Francisco Nogueira, coordenador do curso de Direito, e que hoje, exatamente hoje, completou 70 anos, ele hoje teve a expulsória automática. Quer dizer, é uma coisa que acontece com indivíduos que ainda podiam trabalhar tanto e, no entanto, não fizeram. Não, doutor Milton, o senhor não acha que esse é o instante em que a pessoa chega à maturidade, que tem mais versatilidade, mais conhecimento e deveria continuar a ensinar? Perfeito. Eu me lembro, por exemplo, que o doutor Câmara Cascudo, quando deixou de ser professor, posto para fora à força, como se diz, pela compulsória, porque tinha completado 70 anos, viu? Foi um escândalo. Porque o homem em plena forma, podendo continuar a dar aula e tal, ele teve que sair. Ele saiu. E assim por diante. Eu vejo que realmente há muitos indivíduos que chegam aos 70 anos e estão muito bem de vida, estão muito lúcidos, etc. Agora, há muitos que ficam cansados. Eu não estou propriamente cansado, mas acho que já dei o meu quinhão. Eu acho que os moços devem assumir os lugares dos velhos. Eu não quero prejudicar ninguém, então por isso resolvi me afastar. E no dia 22 de novembro de 84, eu entrarei na expulsória automática. Doutor Milton Ribeiro, hoje. Carlos,
hoje eu vivo numa tranquilidade extraordinária e numa verdadeira pré-aposentadoria que está me servindo para eu fazer um teste e verificar se realmente, quando o indivíduo deixa de ter obrigações e vive só de devoções, se isso é ruim. Porque muita gente se aposenta e diz que vive numa solidão eterna e tal, e que não tem o que fazer. Eu quero lhe comunicar que estou praticamente aposentado, não estou fazendo nada, não tenho nenhuma obrigação, mas ocupei todas as horas dos meus dias, que chego a lhe dizer que tenho necessidade que o dia, em vez de 24, tenha 48 horas, para poder eu dar conta das minhas leituras e do que eu preciso fazer. Escrever, ler livros, porque é o meu principal e quase único hobby, é ler. Ler revistas, ler jornais, ler livros de toda espécie. Pois bem, eu quero dizer a você que nessa pré-aposentadoria eu vou muito bem. Eu vou muito bem e acho que a vida está perfeitamente completada. A vida está perfeitamente completada, eu vivo satisfeito, não tenho nenhuma solidão e, como eu lhe digo, a gente chega à velhice, acha apenas que os dias estão se passando. Antigamente a gente contava anos, depois passa a contar meses, hoje eu já conto dia. Sei que vou chegar uma época em que vou contar as horas, mas de qualquer forma estou satisfeito, vivo satisfeito, durmo tranquilo e todas as noites eu transfiro para Deus as minhas preocupações. De qualquer maneira, Ele vai passar mesmo a noite acordado, Ele que tome conta das minhas preocupações. Realmente, hoje a gente tem que ter preocupações num Brasil como esse, de uma inflação terrível, em que todo mundo tem uma coisa que se chama medo. Todo mundo hoje tem medo do dia da manhã. Eu quero dizer a você que eu faço parte dessa gente que tem medo. Eu tenho medo do dia da manhã. A despeito de ter, afinal de contas, vencimentos muito bons que me dão para viver folgadamente, eu tenho medo que isso amanhã não dê para eu viver como vivo hoje. De maneira que, terminando esse meu depoimento, eu quero, antes de mais nada, agradecer à TV Universitária, na sua pessoa, pela gentileza com que você insistentemente pedia para eu prestar esse depoimento. Eu sei que já lhe devo muito, porque há mais de 5 meses que você vive me telefonando e perguntando quando é, e eu protelando, porque eu, vamos dizer, não entendo que não merecia isso e que não era homem para fazer depoimento para a história do Rio Grande do Norte. Mas vocês acharam que era necessário esse meu depoimento. Eu aqui estou fazendo esse depoimento, no que quero agradecer penhoradamente a você e a toda essa equipe que se mandou aqui para a minha casa, tendo uma trabalheira imensa. Eu quero agradecer a todos esta oportunidade que vocês me deram de eu falar para a posteridade, para o povo do Rio Grande do Norte. De modo que os meus agradecimentos a vocês e aos estimados ouvintes. Eu peço encarecidamente que me perdoem por ter falado tanto,